vocês aí nessa retrospectiva que a gente vai fazer hoje, uma retrospectiva do ano de 2021. A gente vê aí quais foram os maiores ensinamentos que nós tivemos esse ano. Aproveito aí para dizer para você que se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, aproveite para fazer a sua inscrição e também para dar um like pequenininho lá e dizer que, olha, gostei muito desse vídeo. Também compartilhe, né? Ative as notificações e também compartilhe o nosso vídeo. Quem sabe se esse assunto também interessa mais pessoas, né? E assim a gente faz aí a corrente do bem, levando as informações que a gente sente como verdades dentro de nós para todas as pessoas aí que a gente ama e que a gente quer que evolua junto conosco, né? Vamos lá, começar a nossa retrospectiva aí de como que foi esse ano de 2021, né? Um ano que foi muito mexido, onde a gente muitas vezes percebia assim que, nossa, quantas questões, né? Eu pude perceber também dentro de consultório, como que as pessoas que tiveram Covid, como que afloravam questões, né? Parece que aqueles os 14 dias que fica lá recluso, as pessoas que tiveram Covid, né? Fez com que aflorassem todas aquelas emoções, assim. Então, vejo processos bem grandes, assim, de desenvolvimento nas pessoas que já tiveram Covid. Mas não só isso, né? A Terra está mudando aí a frequência, né? A vibração da Terra está subindo muito e a gente também está tendo que entrar em contato aí com muitos ensinamentos, com muitas memórias guardadas, né? Com aquilo que já foi real para nós, mas que hoje não é mais. Falando um pouco sobre isso, me vem à cabeça assim também de falar com vocês sobre todo o processo, né, de transição planetária, que está acontecendo por trás de tudo que está acontecendo no mundo e conosco, né? Então a gente está vivendo aí um processo de transição planetária, né, que segundo o calendário Maia, né, houve uma modificação da era do T, no qual vivemos durante 5.000 anos, para a era do C, no qual agora a valorização é do C, né? Então a gente viveu aí 5.000 anos com a valorização do T e agora a gente mudou esse movimento, né? Essa energia foi modificada. E não só isso, tem muitas outras coisas que estão acontecendo por trás disso. Mas no calendário Maia eles dão uma data de 21/12 de 2012, que foi quando esse movimento deu o final, né? E na verdade todo esse movimento de transição planetária ele está acontecendo desde o momento que nossa existência, né? Da existência do planeta Terra, da existência de nós como humanos. Mas a gente evoluiu aí dentro dessa era do T, né? Segundo aí os acordos entre as constelações, nós evoluímos dentro da era do T aí por 5.000 anos. E agora nós entramos nessa era do T, do C. O que é que isso significa? Isso significa que a nossa evolução agora, ela se dá através do estado de consciência e não mais através do sofrimento. Então, essa transição planetária, que é sair de terceira para quinta dimensão, para nós humanos, nós devemos então evoluir através do nosso estado de consciência e não mais sofrer para aprender como era na era passada, né? Então, para isso acontecer, existem várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a Terra também tem recebido uma energia, né, no qual também está fazendo o aumento dessa frequência, né? Então, a evolução ela está acontecendo tanto de fora para dentro da Terra, quanto de dentro da Terra para fora. Quanto de nós humanos termos que nos modificarmos para que a gente
entre na nossa frequência exata, né? Na nossa real essência, naquilo que realmente somos, que é a valorização disso, é um tópico dessa era aí. E para isso, a gente está tendo que trabalhar muito o mental, que a gente tem chamado aí de sublimação do mental, que é a nossa mente. Ela foi enraizada durante esses 5.000 anos em acreditar que a nossa evolução ela é através do estado do sofrimento. Então, existe um vício de sofrer, né, que está dentro do nosso mental. E fazer essa virada de evolução através do sofrimento para a evolução através do estado de consciência requer muito autoconhecimento e desenvolvimento humano. Então, quero trazer aqui para vocês as questões que foram mais faladas durante esse ano aí de 2021, dentro do consultório, nas lives, nas apresentações aí das escolas de espiritualidade, né? Tudo que foi falado aí durante esse período, eu quero trazer, fiz umas anotações ali para poder trazer para vocês. Vou trazer um primeiro ponto aí, né? O que veio muito em consultório esse ano, que é o limite, né? O quanto que muitas vezes a gente precisa gerar um esforço para poder colocar os limites naquilo que a gente precisa colocar os limites, né? Que muitos de nós veio com aceitação muito grande, né? Sabe? Aceitar, né? Todo o processo de aceitação já está mais adaptado, né? Aquele processo de aceitação, mas que não sabe colocar os limites, então deixa que o outro invada, né? Vai deixando tudo pra lá, tá tudo certo, não tem problema não, é isso mesmo, né? E agora é como se a energia tá pedindo para que você se coloque, para você colocar limites, para você poder dizer até aqui você pode, daqui para cá você não pode mais, né? A gente aprender a se colocar, isso é muito importante, aprender a se colocar. E muitas vezes a gente dentro desses processos sente uma necessidade de se colocar, mas tem medo ou tem receio de se colocar, de causar algum transtorno, do outro achar ruim daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está se colocando, de ofender alguém ou de alguém ficar chateado com o limite que a gente precisa colocar. Então é como se a vida ela está nos empurrando cada vez mais para poder colocar esse limite, né? Que o outro não pode invadir você e fazer você se sentir sofrida, causar sofrimento, né? Então futucar as suas feridas interiores, né? Então, quando isso acontece de uma forma repetitiva, significa que você também tem um aprendizado dentro daquilo, que muitas vezes não é aceitar, é impor limite. Até aqui você pode chegar, daqui para cá você não pode mais, porque esse é o meu espaço, né? No qual eu não permito que adentre nenhum tipo de sofrimento que não condiz mais com aquilo que eu sou. Assim, você começa a sair dessa frequência, dessa energia de sofrimento, dessa evolução de sofrimento e começa a entrar em uma evolução que é através do estado de consciência. Quero falar também hoje aqui sobre tudo podemos, mas nem tudo nos convém, né? E o que é isso? Isso é que muitas vezes a nossa essência, né? A nossa essência, quando eu falo de essência, eu falo de espírito, né? Então, o nosso espírito, ele tem uma sabedoria muito grande, né? Nós somos constituídos aí por 4 corpos, né? O físico, que é essa casa, o mental, que é o que a nossa mente pensa, o emocional, que é quem construiu esse corpo mental, e o corpo espiritual.
Então, muitas vezes, esse corpo espiritual, ele tem uma integridade tão grande que tudo que a gente faz que foge um pouco daquela integridade nos gera culpa. E a culpa, ela vem como um mecanismo de ajuda para que você possa olhar onde que você está indo contra a sua essência, para que você possa modificar esse padrão de comportamento. Então, a culpa, ela vem como um aliado, né? Por que ela vem como um aliado? Porque ela ajuda você a ver onde você está errando. E quando você faz isso, que você olha para essa culpa, que você modifica o seu padrão de comportamento, a culpa já se pode ir embora, né? Então, para aquelas pessoas que ficam aí gerando culpa, né? A culpa, quando você olha para aquilo que você viveu e você percebe que você já pode agir, já tem consciência e já pode agir de uma outra forma, então a culpa já pode ir embora, né? Você já pode perdoar a si mesmo por aquela ação que foi contra a tua essência original, mas que você já pode caminhar sem gerar culpa, né? Que é partindo dentro do caminho daquilo que a sua essência preza. Quero falar sobre mais uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o alinhamento, né? O que é alinhamento? É você conseguir aí de forma tranquila, né, gente? Porque não dá pra gente se cobrar muito dentro desses processos de autoconhecimento e desenvolvimento, né? Também aceite quem você é de verdade e viva com aquilo que você tem, porque quando você aceita, você pode mudar, né? Enquanto você vive dentro de brigas de que você queria ser dessa ou daquela forma, nada muda, além daquele processo que está acontecendo ali. Mas quando você se predispõe a mudar, então ali já tem um ponto de cura, né? Então é isso aí. Olhar-se como o observador e mudar aquilo que você consegue mudar para sair daquela zona de conforto, para sair daquela mesmice, daqueles ciclos de autossabotagem, né? Então tem uma das coisas assim que para mim foi muito interessante assim nesse meu processo de autoconhecimento e de desenvolvimento, que tinha horas que eu olhava para mim e falava assim, meu Deus, por que eu tô falando isso? Eu não tô pensando, eu não tô nem sentindo isso, por que eu tô falando isso, né? São as respostas prontas que muitas vezes acontecem, né? Que você acaba falando coisas perante aquilo que toca nas suas feridas, né? Então, eu venho trazer aqui hoje um alinhamento, que é você alinhar aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você sente e aquilo que você faz, aquilo que você executa, né? Então, quanto mais a gente está dentro desse alinhamento, mais a gente está fora da linha do sofrimento, né? O sofrimento, ele existe quando você fala aquilo que você não está sentindo, ou você faz aquilo que você não está sentindo, ou você faz aquilo que você não está pensando em fazer. Então, sempre quando existe uma porta entreaberta, né, onde não existem aí os processos de alinhamento, sempre quando existe isso, existe um sofrimento. Quanto mais a gente alinha aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente sente e com aquilo que a gente faz, mais fora da linha do sofrimento a gente está. Ok? Eu sei que isso nem sempre é fácil, né? Então, aproveita aí para poder olhar isso devagar, né? Tipo, eu tô falando aquilo que eu tô sentindo, mas eu tô sentindo o que de verdade? O que eu tô sentindo de verdade? O que eu tô expressando? O que eu tô sentindo de verdade? Eu
Falo isso para que cada vez mais a gente possa se tornar consciente de quem somos, né? E desses 4 corpos, que é o corpo físico, nossa casa, corpo espiritual, a força que existe dentro dessa casa, né? Onde aí a gente pode ver o corpo espiritual aí pela gratidão, pelo amor incondicional, pela compaixão, pelo serviço. Aí está o nosso corpo emocional, é o nosso espírito, aquilo que Deus soprou dentro de nós. Aí a gente tem aí o corpo emocional, que foi construído em cima de todas as memórias que a gente vem vivendo aí desde os movimentos da barriga da nossa mãe, né? E vem o corpo mental, que foi o programa construído em cima desse corpo emocional, né? Que é todo esse conjunto que forma nós humanos, né? Tenho falado bastante assim sobre os outros processos, né? O quanto que nós humanos, nós somos complexos, né? Então, nós humanos, nós somos muito complexos, assim, que além da gente ter tudo isso para tomar conta, esses 4 corpos aí no qual a gente toma conta, a gente tem aí todos os processos de ancestralidade, ou seja, repetindo padrões de comportamento de pai, de mãe, de avô, de avó, de bisavô, de bisavó, né? Honrando todo aquele sofrimento, né, que aquelas pessoas tiveram naquela época, foram épocas um pouco mais difíceis do que essa época que a gente vive agora, né? Então, tem muita dor vindo de geração em geração. Eu tenho visto aí muitas pessoas que veio para poder quebrar as programações existentes dentro desse ambiente familiar, né? E como é difícil, porque você tem que gerar um esforço muito grande para poder quebrar aquilo que vem dentro do seu ambiente familiar, né? Dentro da sua família, do seu sistema. Então a gente tem aí todo esse sistema, a gente tem aí todos os movimentos de vidas passadas, no qual nós vivemos aí, então, que reverberam, que fazem os encontros acontecerem, né, para os pagamentos karmáticos, para liquidar os karmas existentes ali, né, processos dentro da família também que vem de movimentos de vidas passadas aí. Então a gente também traz dentro da nossa carta karmática aí várias coisas no qual nós precisamos viver aqui nessa vida, né? Os encontros que a gente precisa ter para a gente poder evoluir dentro desse karma, né? E daí a gente tem mais coisas que nós temos também um inconsciente coletivo, né? Então a gente está dentro de um inconsciente coletivo gerado dentro de muita dor existencial desde há muito tempo, assim. Então é um fato que a gente está dentro desse inconsciente, que muitas vezes a gente tem reações que são reações que geram dentro desse inconsciente e não reações que nós teríamos aí com a nossa devida consciência, né? Aí nós temos também as trocas energéticas, né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala de um criador no qual nós somos pequenos corpinhos desse criador de tudo que estamos encarnados na Terra, mas estamos todos unidos, né? Somos todos uma coisa só. Então, somos todos partes desse Criador que está dentro de nós, que está conectado com o outro, que está conectado com a Terra, que está conectado com os corpos celestes do grande Sol central, que está conectado com as árvores, com os animais, com as plantas, com tudo que existe, né? Tudo que existe faz parte dessa grande consciência que é Deus, e nós somos esse corpo aqui que estamos sempre em trocas energéticas com tudo isso, né? Inclusive com o outro. Então, nós, quando estamos
de frente para alguém, nós estamos o tempo inteiro fazendo essas trocas energéticas, né? Então, às vezes, acontece de a gente falar assim, mas estava bem, mas encontrei falando de tal, e daí não fiquei tão bem, fiquei mal, fiquei cansado, tive sono, não sei o que. Isso acontece porque todas as vezes que a gente tem qualquer tipo de encontro, seja com o caixa do supermercado, ou com algum amigo, ou qualquer tipo de encontro que a gente tem, a gente está o tempo inteiro trocando essa energia. Então, toda a energia daquela pessoa está passando dentro de nós e toda a nossa energia está passando dentro daquela pessoa. Isso acontece também quando a gente também não está num estado vibracional muito alto, no qual encontramos alguém e ficamos bem, né? Eu estava um pouco para baixo, mas encontrei não sei quem hoje, e daí fiquei positivo, fiquei com a vibração lá em cima. É por isso que acontece, por causa dessas trocas energéticas, né? Muita gente me pergunta aí, Flavinha, como é que faz para eu poder cortar isso, né? Acabar com isso e tal? Não tem como acabar com isso, né? Isso é um dom que foi te dado por Deus, assim. Tem como você aprender a trabalhar isso de uma forma que não te deixe cansado, né? Ou para baixo. Então, existe técnicas aí que ajudam a gente a poder trabalhar isso. Deixar de fazer isso não existe, não tem como, assim, não tem como você fechar isso, né? E aí a gente recebe também aí as interferências, né, lunar, solar, planetária, né, o planeta que ficou retrógrado, tudo acontece com a gente, a lua que ficou cheia, a lua que ficou minguante, mexe muito em nós, assim, em todos nós, né? A gente fala disso assim do campo feminino, né? O campo feminino, ele é um campo que ele é mais emocional, né? Então isso atinge mais as mulheres. Essas mulheres, elas têm um domínio maior sobre o emocional. Eu já vou falar sobre isso um pouquinho ali na frente. Então a gente tem aí corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual, ancestralidade, trocas energéticas, interferência lunar, solar e planetária, inconsciente coletivo. Então, a gente está conectado com isso tudo o tempo todo, né? Então, o processo humano, ele não é um processo fácil, ele é um processo que ele exige, né? Exige doutrina de si mesmo, exige que você se conheça, exige que você se desenvolva o tempo inteiro, exige que se saia dos ciclos de autossabotagem o tempo inteiro. Então, ele é um processo que ele tem a mesma energia do universo, né? Que o universo, ele é movido por mudanças o tempo inteiro, e o processo humano também é movido por mudanças o tempo inteiro. Então, a gente está sempre para frente, tudo está acontecendo, tudo ao mesmo tempo, e a gente está sempre para frente aí. Vou mudar o assunto. Uma das questões também que a gente tem ouvido muito, assim, dentro de consultório, que rege, né, todos nós, assim, são os relacionamentos, né? Então, essas questões de relacionamentos, assim, que sempre são tão evolutivas, que afloram tanto dentro de nós aí. Então, trago aí que a vida é uma escola e os relacionamentos é a pós-graduação da vida, né? Já disse aí Senhor Sri Prem Baba, um dos livros dele, aí ele fala sobre isso. Então, por que o relacionamento ele é a pós-graduação da vida? Porque são nos relacionamentos que acontecem os nossos maiores aprendizados. Então, o relacionamento, ele vem para ele ativar tudo aquilo que aquela criança viveu. Então, se aquela criança viveu rejeição, o relacionamento vem para poder ativar aquela rejeição. Se aquela criança viveu abandono dentro do relacionamento, aquele adulto vai se sentir
abandonado. Então é como se os relacionamentos eles vêm sempre para poder curar coisas que aquela criança lá viveu. Só que nem sempre isso é compreendido, né? Muitas vezes se entra nessas questões da rejeição, do abandono e do conflito, né? E fica mergulhado dentro disso e não observa os aprendizados que eles estão acontecendo por fora de tudo, né? Então, também a gente viu bastante em consultório esse ano que é os abusos dentro das relações, né? Relacionamentos que um denigre a imagem do outro, que aquilo já está tão saturado, mas que muitas vezes não tem aí a coragem, né, de partir para viver outros movimentos que sejam mais harmoniosos, né, porque fica dentro daquele movimento todo ali, né? Então, as relações que são tidas como abusivas, elas também estão trabalhando processos interiores, né, que você deve olhar dentro disso aí até que ponto eu deixo o outro invadir a mim, né? Então, dentro disso aí, a gente pode ter todo o nosso processo evolutivo feito dentro das relações, né? Por exemplo, o processo de rejeição, aquelas pessoas que se sentem aí rejeitadas dentro do relacionamento, né? Não se sentem amados dentro do relacionamento. Provavelmente aquele seja um processo daquela criança, né? Não que alguém o tenha rejeitado, mas foi como aquela criança se sentiu, né? No processo de infância dela. E isso vem e reverbera de novo ali no relacionamento para poder ser olhado, né? Então, na verdade, aquele adulto que se sente rejeitado foi uma criança que se sentia rejeitada aí no processo de infância, né? Não que alguém a tenha rejeitado, e sim como que ela se sentia, né? Quando a gente fala desses processos de rejeição, assim, é engraçado que quando isso acontece no processo de infância, que a gente vai ver isso na idade adulta, a gente percebe que aquela rejeição, ela não acontece só dentro dos relacionamentos, ela está acontecendo em vários pontinhos da vida daquela pessoa. Ela já está no trabalho, ela já está na relação com os amigos, ela já está dentro do relacionamento, ela já tomou conta de tudo. É como se um trauma ele vai grudando no outro, né? Até um gruda no outro e se torna aí uma rede de traumas, né? Onde a base dessa rede de traumas é a rejeição, né? Então, foram acontecendo episódios durante a vida que foram fazendo com que aquela pessoa fosse se sentindo rejeitada em todos os ambientes. E que para curar esse processo de rejeição, a gente precisa tomar consciência de onde essa rejeição está falando dentro de nós. Onde que essa rejeição fala? Fala no movimento do trabalho, fala no profissional, fala no relacionamento, fala na relação de família. Onde que a gente se sente rejeitado? Para a gente poder tomar consciência, para depois ir para uma segunda etapa para perceber que na verdade ninguém está te rejeitando, tá? Você que está se sentindo rejeitado, né? Que é o tomar a consciência que faz virar todo esse movimento, né? Então, tomar consciência para trabalhar no emocional, né? Para cura daquela emoção que foi aquele processo que nasceu lá no processo de infância. Para depois trabalhar isso no mental, no programa, porque o programa também adquiriu aí um vício, né? O programa também viciou em te trazer um sofrimento, acionando ali aquela rejeição, né? Então, os processos de rejeição
eles muitas vezes reverberam dentro dos relacionamentos, e não só ele, né? Muitos outros processos que acontecem dentro do relacionamento. Deixa eu ver sobre o que mais a gente pode falar. Quero falar sobre uma coisa que é você estar onde você deve estar. Então, não existe nada que está errado, né? Que cada um de nós está no lugar certo e na hora certa, recebendo o aprendizado necessário para a nossa existência. Então, se você está num lugar onde você configura esse lugar como é um lugar que não é harmonioso, provavelmente você possa estar nesse lugar porque você está ajudando isso a trabalhar alguma energia e ao mesmo tempo tem alguma frequência dentro de você que te faz estar nesse lugar, nesse tempo, nesse momento, né? Então você está onde você deveria estar, desde que dentro de qualquer ambiente de trabalho, ou dentro dos relacionamentos, ou dentro das questões dos conflitos familiares ou conflitos de amizade, em qualquer lugar que você esteja, ali tem um aprendizado que está sendo gerado. Então, é para o aprendizado que você deve olhar e não para o que está acontecendo, não para o problema em si, sim o que eu estou aprendendo com isso que eu estou vivendo, né? Então, ali tem duas coisas. Uma é o teu espírito está fazendo um trabalho de transmutação energética daquele espaço. Então, de alguma forma, você tem que estar nesse lugar. E uma outra coisa é o aprendizado que você, como humano, está recebendo dentro daquele ambiente. Então, para tudo deve ser olhado. Deixa eu ver aqui no meu papelzinho. A vida é curta demais para administrar mágoas. É verdade isso, né? Quando a gente se machuca com alguma coisa, significa que dentro de nós também tem uma ferida, né? Então, o que é mais inteligente se fazer aqui? Aqui é muito mais inteligente se você olhar para essa ferida interior, porque para essa ferida interior você tem o poder de olhar, mas para o processo do outro você não tem como mudar, porque você só tem como mudar você não tem como mudar o outro. Então, dentro da terapia, a gente muitas vezes traz a autorresponsabilidade, né? Então, a gente só pode mudar a nós mesmos. Então, não vale a pena se a gente fica no processo do outro. Fulano fez não sei o que, fulano agiu dessa forma, fulano não devia ter feito isso comigo, né? Enquanto você fica nesse lenga-lenga, você não resolve a sua situação. Você só está segurando uma brasa quente na sua mão que está queimando você mesmo. Você só resolve a situação quando você olhar de frente onde que aquela dor está atingindo você. Não é o que fulano fez, é o que eu sinto com aquilo que fulano fez. Então, quando você traz tudo para como você sente, nomeia aquilo que você sente, você tem condições de curar aquilo, libertando todas as mágoas, né? Porque se você tá junto com uma outra pessoa que tá te causando alguma coisa, existe ali por trás os acordos de evolução envolvidos, existe ali atrás as frequências que estão, né, condizentes um com o outro. Então existe muitas coisas que está por trás daquilo ali.
E existem muitos aprendizados também. Você, com certeza, depois que você olha para isso, você pode sim se transformar em um ser humano muito melhor, só porque você conseguiu olhar para isso. Então, é isso. Segurar mágoas, guardar mágoas, não acrescenta em nada em sua vida. Aproveite esse momento para olhar para você e ver onde que essa mágoa está te ferindo. Quero falar um pouco agora sobre comunicação, né? Como que a gente pode aí estabelecer uma comunicação que não gere danos ou que não gere violência com o outro. Então, normalmente, a gente quando fala de comunicação, eu falo sobre uma chave da paz mesmo, né? Que uma comunicação adequada, ela é uma chave da paz. Uma escuta, duas chaves da paz aí que eu sempre trago, que é a comunicação que não gera violência e uma escuta compassiva, né? Que é ouvir com o coração. Quando eu falo sobre comunicação não violenta, eu sempre falo sobre como que a gente pode se comunicar e nos fazer entender sem afetar a ferida interna da outra pessoa. Então, se você perceber bem, as comunicações, hoje normalmente se baseiam numa comunicação ego-ego, né? Que é um tá comunicando e o outro muitas vezes nem tá ouvindo aquilo que está sendo falado, mas está procurando dentro de si uma resposta mais adequada, né? Para ele poder dar uma resposta que também vai causar algum tipo de ferimento. E nisso acontece todo esse ciclo, né? Pessoas que não conseguem manter aí uma boa comunicação, não conseguem expressar aquilo que estão sentindo, porque o mundo tá tão no outro, no que o outro está sentindo, que na verdade nem consegue descobrir o que verdadeiramente sente. Então, para você fazer uma comunicação que não gere violência, primeiro você tem que partir um pouco antes, né, para olhar dentro de você o que você sente. Quando você está olhando o que o outro sente, você na verdade não está vendo o que você está sentindo, né? Então, uma comunicação que não gera violência é uma comunicação no qual você consegue expressar aquilo que você está vivendo e aquilo que você está sentindo. Para sair um pouco dessa comunicação ego-ego que existe habitualmente e vir para um outro ponto da comunicação, que é eu expresso aquilo que eu estou sentindo. Quando a gente fala de comunicação que não gere violência, ela está baseada aí em 4 pilares, né? Mas quando eu trago para a prática do dia a dia, se você observar somente essa comunicação através daquilo que você sente, você já vê uma melhora muito grande dentro das comunicações. Então, encontrar dentro de você, geralmente quando existe um conflito, ninguém está ouvindo ninguém, né? A pessoa fala uma coisa e daí você está ali, aquilo toca em você de alguma forma e você manifesta uma resposta pronta, normalmente para causar algum tipo de ferimento também. Uma comunicação que não gera violência é uma comunicação no qual você identifica dentro de você o que você sente dentro daquele conflito. Quando você fala sobre isso, a sensação que eu tenho é de ser abandonada. Quando você faz isso, a sensação que eu tenho é de ser rejeitada, né? E assim você vai nomeando dentro de você aquilo que você sente e fazendo a expressão daquilo que você sente. Assim, você dá uma oportunidade ao outro de compreender verdadeiramente o que você está sentindo.
Uma outra chave da paz que eu gosto muito de trazer é a escuta compassiva, que é escutar com o coração, escutar com compaixão. Porque normalmente ninguém está escutando ninguém, tá todo mundo cuidando da sua própria dor, ninguém está ouvindo ninguém está reverberando nem um pouco de paz dentro das comunicações, né? Então, quando você verdadeiramente para ouvir o outro, talvez aquilo que o outro está dizendo faça algum sentido para você e talvez não faça. Em vez de você se sentir ofendido, caso não faça sentido, você vai conseguir expressar que aquilo não faz sentido para você porque você não se sente daquele jeito. Então, a escuta compassiva é quando você consegue ouvir o outro para ouvir e não para responder. Então, se coloca na presença, ouve tudo que o outro está dizendo, segura o teu ímpeto de resposta e avalia o que aquela pessoa disse. Se aquilo fizer sentido para você, você volta em um segundo momento e diz: realmente isso fez sentido para mim. Isso vai fazer você trabalhar várias coisas. O orgulho, a vaidade, né? Quando você vai para o outro e tipo, faz sentido isso que você disse para mim e eu consegui entender o que você disse. Ou se não fizer sentido, não faz sentido isso que você disse, e eu não sinto dessa forma. E assim a gente pode elaborar uma chave da paz, uma comunicação e uma escuta que verdadeiramente vai fazer com que a gente compreenda o outro e compreenda nós mesmos. Então, quando a gente faz uma comunicação que não gera violência, a gente está voltando para nós. Eu estou compreendendo a mim mesmo, estou nomeando aquilo que eu estou sentindo. Quando você faz uma escuta compassiva, você se coloca para compreender a dor daquela outra pessoa. Onde está doendo naquela pessoa que ela está manifestando essa palavra aí. Então, é isso. Chaves da paz. Comunicação que não gera violência e escuta compassiva. Agora quero falar um pouco sobre o estado de presença, que a gente vê aí muita gente falando sobre meditação, né? Que a meditação é super importante. Tipo, quando eu falo sobre isso, eu falo que o estado de presença muitas vezes é uma meditação, né? Você se colocar presente tanto para ouvir o outro, presença para ouvir o outro, presença para ver um filme, presença para estar dentro de um jogo, presença para estar lavando a louça. Então, todas as vezes que você se coloca em estado de presença, existe um processo meditativo. Significa que você está presente para alguém, né? Presente, vendo um filme, não deixando aí a mente vagar, né, em coisas que na verdade nem estão acontecendo, né? E lavando a louça, você está lavando a louça, você coloca-se como presente, lavando aquela louça ali, aquele sabão, aquele dourado, aquelas cores, aquele branco, aquele brilho, aquilo, isso, aquilo, faz com que você se coloque nesse estado de presença, e isso é meditativo também. No banho, né? Esses dias uma amiga falou sobre isso, que é o quanto que um banho pode te trazer um estado meditativo, né? Muitas vezes a gente toma banho, acabou, né? E quando a gente se coloca nesse estado de presença aí, eu tomar um banho com consciência, né? Observando ali o perfume daquele sabonete, observando aquela água caindo no corpo, quais são as sensações que eu tenho quando aquela água cai, né? Quais são os insights que eu tenho quando eu tô nesse banho. Então, um banho tem uma infinidade de coisas aí no qual podemos observar sem estar embaixo do chuveiro pensando naquilo que aconteceu no dia, nas coisas que
tem para acontecer, naquilo que tem para resolver, na conta que tem para pagar, no boleto que vai vencer, na escola, no não sei o que. Então, se colocar aí em estado de presença no banho também é meditativo. E o quanto que a gente tem que manter a nossa mente, né? Que a nossa mente aí é um cavalo doido, mal domado, que corre para todo lado, né? Então, quero trazer aí que você é dono da sua mente, não é a sua mente que é dono de você. E o quanto que a gente tem que, durante toda a nossa vida, fazer essa doutrina do nosso mental. Então, se você tem uma mente criativa que está criando várias coisas que não estão acontecendo, que estão te causando sofrimento, você precisa olhar para isso. Se você tem uma mente que está no passado, vivendo as coisas do passado, né, te causando desconforto, causando dor, você também precisa olhar para isso. A mente, ela tem uma tendência aí de se apegar aos sofrimentos, né? Então, quando ela está dentro de qualquer sofrimento, ela cria um negócio que se chama o prazer de sofrer, né? Quando se cria esse prazer de sofrer, cria-se o prazer de criar coisas que não estão acontecendo, né? De ficar abraçado a essas coisas que não estão acontecendo, gerando cada vez mais dor. Essas dores, elas permeiam todas as nossas células e elas são as responsáveis pelos nossos processos de doenças. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre as doenças conectado com as emoções, ou seja, todas as nossas emoções geram algum distúrbio em algum órgão no nosso corpo físico, né? Antes, tudo era visto pela medicina, tudo era visto como separado. Esse é o corpo físico, esse é o emocional, esse é o mental, esse é o espiritual, né? Tudo era visto como separado. E hoje em dia, a gente sabe aí que dentro desse formato holístico, que é a visão do todo, a visão de cima do todo, né? Tirando um pouco aí a palavra holístico desse negócio de oba-oba e sim colocando holístico como uma visão completa, uma visão desse todo, né? Então, hoje a gente pode conectar aí as emoções com os processos de doença que ocorrem, descarregam em vários órgãos no nosso corpo, que tem a ver com as dores que a gente já sentiu ou que a gente sente, né? Tudo que a gente sente gera uma célula e essa célula gera uma célula com um defeito, vamos dizer assim. Todos os traumas que a gente tem, todos os sustos, tudo que a gente vive gera uma célula defeituosa e essa célula defeituosa ela descarrega em algum órgão específico. Todas as doenças estão conectadas com os nossos estados emocionais. Assim. Então, para se tratar uma doença, não se pode só olhar para a doença em si. Nós temos que olhar para esse todo, né? Vendo que o indivíduo é biopsicossocial, né? Então, a gente, além de ter esses 4 corpos aí para olhar, a gente ainda tem o social, o ambiente que viveu, né? Aquilo que entendeu, que está gravado na mente, né? E aquela biologia que é onde se manifesta todos os processos que acontecem dentro do nosso mental e dentro do nosso emocional. Vemos então que as doenças é então uma fonte de saber, né? E quando você tem algum processo relacionado com alguma doença, que através daquela doença você pode conectar as emoções que estão envolvidas e que você só vai receber a cura completa daquele movimento ali quando você sanar todas as dores existentes dentro daquele movimento.
Dor do corpo físico, do mental, do emocional. Vamos falar agora um pouco sobre os movimentos de prosperidade. A prosperidade, ela é muito exigente, né? Ela exige autoconhecimento, ela exige desenvolvimento para você entrar na linha aí da prosperidade e da abundância. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a prosperidade exige que você largue os comportamentos de vítima da vida, né? Ah, porque as coisas não acontecem comigo. Ah, porque eu não tenho sorte. Ah, porque isso. Esses pensamentos que devem estar dentro de você aí desde há muitos movimentos e até dentro do seu processo da sua ancestralidade, eles bloqueiam muito o potencial de prosperidade que pode existir para você, né? Mas não é só isso. A prosperidade, ela também exige verdade interior. A prosperidade, ela também exige gratidão. Ela exige que você seja grato por tudo aquilo que você tem. Então, coloque-se como observador da sua vida e perceba tudo o que você hoje possui. E observe que quando você nasceu, você nada tinha além do seu corpo. E que hoje você é dotado de tantas coisas que estão ao seu redor e que muitas vezes não são vistas, porque muitas vezes se observa muito mais aquilo que falta do que aquilo que tem. Então, para você entrar aí na linha da prosperidade, você precisa se conectar com tudo que você tem. Você precisa estabelecer um vínculo de gratidão com tudo que você possui hoje. Sair um pouco daquela linha da falta, daquilo que te falta, para vir para aquilo que você hoje é possuidor, os presentes da vida que chegaram para você. Isso tem a ver com prosperidade, mas também não é só isso. A prosperidade exige também perdão de tudo que já te aconteceu, para que você passe a olhar a vida pelo que aconteceu com você e que te gerou os aprendizados e formou essa pessoa que você é hoje. Então, sair daquela linha de tudo ser visto como um problema e entrar em um outro lugar que é tudo que você viveu fez você ser essa pessoa que você é hoje. Então, te gerou aprendizados, te gerou experiências. Então, tudo foi válido, né? Perdoar a quem já fez alguma coisa com você e perdoar você mesmo de se punir, de se julgar, de se achar incapaz, de achar que você não tem condição de fazer um processo de realização, né? Que muitas vezes o nosso maior julgador está dentro de nós, nosso maior inimigo está dentro de nós, muitas vezes. A prosperidade, ela também exige bons relacionamentos. Então, estabelecer aí boas relações, né? Olhar o outro aí como evolução, né? Todos nós estamos vivendo aí um processo de evolução. Então, olhar o outro pela evolução do outro, pela dor que o outro está sentindo, né? Para a gente sair aí dessa linha da crítica, do julgamento, de tudo isso, né? A prosperidade exige que você aceite a sua posição dentro do seu ambiente familiar. Exige que você observe seus pais como a sua hierarquia, que é isso que eles são, né? Exige aí que você peça a sua bênção aos seus pais para ter uma vida abençoada, próspera e abundante.
se colocar nessa posição de pequeno perante os seus pais, né? Então, a prosperidade aí também exige aceitação da sua posição dentro do seu ambiente de família. Aproveitar-se das oportunidades. Então, a prosperidade exige que você aproveite-se das oportunidades da vida. Que você não deixe passar nada por medo. Que você preste atenção quantas vezes a prosperidade já bateu na sua porta e você, por medo, não aceitou a viagem, né? Então, a prosperidade é exigente e ela exige que você se aproveite das oportunidades. Deixar aquilo que não condiz, ela é exigente também. Então, a prosperidade, ela exige aí que você deixe ir tudo que já não condiz para a sua evolução. Desde pessoas, a coisas, aquilo que já não acrescenta na sua vida. A prosperidade exige que você deixe ir embora tudo que já não condiz com você. Você trabalhe os apegos e você deixe de segurar coisas, pessoas, pelo medo da falta, pelo medo da escassez, pelo medo de não ter no futuro. Então, a prosperidade é exigente e exige que você deixe ir tudo que não te serve, né? Sem medo. A prosperidade também exige cocriação, que é você criar a vida que você deseja, você sentir aquilo que você cria, né? E você expressar aquilo que você cria. Então, o processo de cocriação, ele exige pensamento, ele exige sentimento e ele exige ação, né? Rumo àquilo que você deseja, né? Sem esperar assim, aquilo que eu desejo vai cair do céu, né? Vai cair do céu, mas você também precisa fazer alguma coisa por isso. O dinheiro não vai cair do céu se você ficar deitado na sua cama, esperando, fazendo cocriação, esperando que o dinheiro caia do céu. Levante e faça as ações, porque a prosperidade, ela é exigente. Ela exige pensamento, sentimento e ação rumo àquilo que você quer construir. Vou falar um pouquinho agora sobre o ego, né? O ego é uma estrutura, né, que existe dentro de nós, no qual está dividido aí, né, em subconsciente, pré-consciente e consciente. Então, muitas vezes quando a gente vive alguma coisa, essa estrutura tem uma sabedoria tão grande, ela age como um protetor tão grande que ela guarda aquelas informações a nível inconsciente, porque naquele momento não se teve discernimento para lidar com aquela memória, com aquele susto, com aquele acontecimento. A gente vê aí muitas vezes, né? Vamos falar sobre o seu processo de infância, né? Quando pergunto para alguém, né? Vamos falar, não lembro nada. Né? Por que não lembra nada? Porque aquela criança, ela viveu tantas coisas que ela interpretou como um sofrido, que ela guardou muitas memórias no inconsciente. São essas memórias que estão guardadas no inconsciente que está reverberando toda a personalidade dela agora nesse momento, que está reverberando toda a dor existente dentro dela. Então, aquela dor que está se mostrando agora está em memórias que foram trazidas do movimento lá da infância. Esse sistema, ele tem uma inteligência tão grande que ele age como um protetor mesmo, né? Então, é como se para te proteger, porque senão o seu organismo, o seu corpo não suporta o susto
oposto à tensão ou o conflito, e daí ele age como protetor, protegendo você. Então, você muitas vezes entra em contato com algumas memórias que estão guardadas dentro do inconsciente na vida adulta. Quando você vê algumas memórias reverberarem nos relacionamentos, na relação com a família, né? Como se fosse assim, eu estou sempre repetindo a mesma coisa, estou sempre repetindo o mesmo padrão. Ali são memórias que estão guardadas no inconsciente, que estão vindo aí para pré-consciência e para a consciência, para poderem ser olhados, porque esse sistema ele é tão inteligente que quando você está pronto, ele começa a mandar as memórias para que você possa olhar para aquilo. Então, essas memórias que estão aí na pré-consciência, né, que são muitas vezes trazidas como estado de angústia, a pessoa diz assim, eu estou sentindo uma angústia, eu não sei muito bem o que está acontecendo, não consigo identificar o que é só uma angústia que eu sinto. Esse estado de angústia que se sente é quando muitas memórias estão vindo do inconsciente que precisam ser olhadas. E elas se manifestam como estado de angústia porque são tantos movimentos que não se consegue nomear exatamente o que é. Não se sabe se aquilo é rejeição, não se sabe se é abuso, não se sabe se é abandono, não se sabe o que está acontecendo ali. É uma dor que é como um nó que acontece aqui nessa região do peito, onde trava, tudo trava, né? Ali são muitas memórias que estão vindo ao mesmo tempo, mas se está acontecendo isso com você, de sentir esse estado de angústia, é porque você agora, neste momento, já pode lidar com tudo isso. Senão, não seria permitido. Por quê? Porque esse sistema de proteção, ele é um sistema extremamente inteligente, ele tem uma inteligência própria. Então, ele manda aquela memória quando você está pronto para poder olhar para aquilo. Eu digo que quando uma coisa está na linha de cura, né, que não precisa a gente ir procurar por processos, né, que quando uma coisa está na linha de cura, ela chega, a cura chega até você, a memória chega até você para poder ser olhada. Assim. Por quê? Porque esse é um sistema muito inteligente. Quando a gente fala de ego, né, a gente fala que o ego também ele impõe várias barreiras, porque o ego ele trabalha exclusivamente como seu protetor. Então ele não quer que você viva nada que seja novo, porque o novo é desconhecido para o ego. Então, quando você tem algo para viver que vai gerar algum tipo de mudança, o ego estabelece as barreiras, né? Que a gente aí, quando fala de doutrina do ego, a gente fala de ultrapassar essas barreiras para que você consiga ir além daquilo que você já conhece. Então, o ego, como seu protetor, ele coloca as barreiras porque ele não quer que você lide com nada que seja desconhecido para ele. Quando a gente fala de ego, dá uma sensação assim de tipo, o ego é um malfeitor, né? O ego, nossa, tantas coisas ruins que tem no ego, na nossa mente egóica, né? Nisso tudo, nos programas criados, nas capas criadas e nas manipulações e tanta coisa que o ego tem uma capacidade de fazer. É esse mesmo ego que está agindo, na verdade, como seu protetor, é esse mesmo ego que te faz ir além. Então, o ego tem aqui os dois lados, toda a tua luz também está dentro do ego e toda a tua sombra também está dentro do ego. Qual é o nosso trabalho? No nosso processo pessoal, é cada vez mais nossa luz iluminar a nossa sombra. Então, o nosso processo pessoal é viver uma doutrina constante desse próprio ego.
quando você vê que essa mente está te levando a lugares sofridos, está te deixando lá no passado, está te levando lá no futuro, criando coisas que está te causando dor, criando coisas que não está acrescentando na sua vida, aí é hora de você puxar esse cavalo doido e dizer: quem coordena todo esse processo aqui sou eu. Eu falo uma coisa também que é como se, uma metáforazinha que eu sempre falo, que eu falo sobre uma esteira, né? Como se o ego é assim, você tá correndo numa esteira e o ego começa a falar pra você: ah, você não é capaz, você não vai conseguir, quem manda você tá aqui essa hora da manhã, pra que isso? E começa a te dar uma dor, e daí começa a manifestar várias coisas que é pra você parar de fazer aquilo ali, né? E naquele momento ali, você dobra a velocidade e o tempo, porque é você que coordena todos os seus processos mentais. Não é a sua mente que coordena você, é você que coordena a sua mente. É isso, gente. Fazendo aqui uma retrospectiva mesmo do ano de 2021, que foi um ano bem difícil, né? Um ano de muitas mudanças, um ano de muitas coisas novas, um ano de muita coragem, um ano de muita paciência, né? Então, foi um ano aí que mexeu em nós, assim, em todos os sentidos, né? Mexeu nas nossas feridas guardadas, né? Mexeu nos nossos processos que a gente achava que já estava tudo muito organizado, então mexeu em tudo isso, assim. E foi um ano que, mesmo sendo um ano que foi bem difícil para nós, né? Foi um ano de muito aprendizado também, foi um ano de muita mudança, foi um ano de muito aprendizado. Então, quero desejar aí para o ano de 2022 bastante sabedoria e discernimento para a gente lidar com as coisas da vida, né? A sensação que eu tenho é que as coisas da vida vão continuar acontecendo, né? Nós aqui temos que aprender a lidar com tudo isso que se apresenta, né? Amadurecendo, tendo discernimento, usando muita sabedoria, paciência, tolerância, entendendo que o controle não existe, né? Então, foi um ano aí de bastante mudança e que venha também todas as mudanças que a gente precisa como ser humano, né? Para cada vez mais a gente deixando toda essa capa que nos cobre e ir embora, para que cada vez mais a gente possa colocar a nossa essência para fora, né? Quero agradecer aqui a presença de todos. Quero dizer que quem ainda não curtiu o nosso canal, aproveite agora para curtir o nosso canal, para dar o nosso like, o nosso tininho aí, que a gente gosta, que é muito importante para nós também, né? E compartilhar aí todo esse movimento, quem sente no coração aí disso ser uma verdade dentro de si, né? Um beijo grande, gente!